louvor não seja momentos, lágrimas vazias. Diga isso, que o nosso amor os corações, pois que vale ter. As harmonias mais brilhantes se não há verdade em nós. Pois que vale ter. Tira meus lábios, não. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar. Se eu não for uma canção, se o meu coração não virar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as pessoas das minhas braças. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração, que o nosso louvor seja lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja honrado com os lábios, os corações esquecidos, hoje que vale pelas coisas, as harmonias mais brilhantes que não há verdade em nós, hoje que vale ter tudo e não ter nada, tira meus lábios, não. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida. Só a igreja diga, não vale a pena. E buscar Deus sobre a vida pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, Não vale a pena só emocionar e buscar as pessoas das vidas. Se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuarei sobre a terra e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não, vamos, continue. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. e não se apagará, não, e não se apagará. Parece que você não entendeu. O fogo arderá continuamente e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá e não se apagará, não, e não se apagará. Não importa quem suba, não importa quem desce, o fogo vai continuar ardendo no altar. Você não entendeu? Não importa se é fulano que vai estar aqui, não importa se é o pastor Luiz Carlos ou se é outro pastor, o fogo vai continuar ardendo sobre o altar. Continuamente sobre o altar. E não, eu vou dizer as coisas, diga isso, e não se nosso amor não seja
do céu. Assim, já não se falam mais em salvação. Não querem mais esperar, porque pararam de falar do céu. Existe uma igreja, levanta essa igreja. Faz arder de fogo, acende o fogo, levanta essa igreja. Traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta, levanta essa. Diga! Reacende o fogo, levanta. Onde tudo começou, de volta à primeira vez. Aleluia, aleluia. Diga isso. Seja adorado em nosso meio. Seja adorado, Jesus, seja adorado. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Está nesse lugar. Aleluia. Isso. Toda a terra será cheia, diga, do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, e deixa a terra fora, toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, e deixa a terra. Nós estamos, diga isso, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando. Diga isso, estamos juntando, estamos juntando.
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso, 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 poderoso Deus. Como minha alma sei por ti, minha alma sei por ti. Eu não me canso de dizer, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és. Transformou minha receita e mudou minha vida inteira. Me ensinou roupas novas, coisas quentes, minha cabeça me deu lugar na mesa. Pro meu pai me chegou. Coisas em minha cabeça e deu lugar na mesa. E o meu pai leva-me ao lugar onde só você desfrutamos o momento. Se adorar. Eu bebendo desse amor que senti o ser. Leva-me ao lugar, leva-me ao lugar, na sala do trono, onde só você e eu desfrutamos o momento. Se eu meu paizinho, eu bebendo desse amor que senti eu sei que me chegou. Me vestiu com roupas novas, na cabeça, me deu lugar na mesa. E o meu pai me encheu me livrou em meus momentos. E mudou,
tua presença aqui nesse lugar. Tua presença aqui nesse lugar. Faça desse louvor uma realidade, vai. Tua presença então adorarei mais uma vez só a igreja. Então adorarei. Então eu você é a propriedade exclusiva de Deus. Totalmente assim. Você é a propriedade exclusiva dele. Totalmente assim. Glórias a Jesus. No dia 27/1 teremos a nossa adoração fora das quatro paredes, que será o nosso luau e bebê. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora desse luau. No dia 1/2, nós teremos o nosso dia e bebê e toda a nossa igreja irá se reunir em um sítio maravilhoso para ter um momento de comunhão. Temos uma lista passando com as secretárias da igreja, Amanda e Gabi. Se você ainda não colocou o nome da sua família nessa lista, é só você procurá-las no final do mundo. É um novo dia, é um novo noite, é um novo se vejo que estão cercados. Os meus inimigos serão derrotados. Vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar glória ao Senhor, todo meu ser. Glória ao Senhor, todo meu ser.
igreja no horário de 8 às 9h30. Esse ano nós teremos batismo. Se você tem interesse em se batizar, é só você procurar Amanda ou Gabi. Para a classe do batismo começar, você precisa colocar o seu nome na lista. Então, procure. Se você tem interesse em ser voluntário na nossa igreja, é só você procurar um dos líderes de cada ministério. Venha servir a Deus conosco. Encerramos o nosso dever por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Amém. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Amém. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Aleluia! Eu externo minha gratidão a Deus. Eu externo minha gratidão a Deus, a Bíblia, por esse convite. Deus, de uma forma bem sutil, me fez lembrar de uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, irmãos. Cerca de, se não me falar a memória, um mês atrás, eu e a Elane fomos covardemente atacados pelo nosso inimigo. Sofremos alguns ataques mentais concernente ao nosso filho. E logo eu entendi que se tratava de uma batalha espiritual. E hoje, ontem eu estava preparando a mensagem e hoje o Espírito Santo me fez lembrar desse episódio. Ele falou assim comigo: Douglas, ministra, eu quero que você ministre isso. Logo eu fui obediente à voz do Espírito, comecei a estudar, esboçar, porque o Espírito Santo me disse: tem alguém aqui dentro que precisa ouvir essa mensagem. Então você que trouxe uma Bíblia, por favor, abra ela no segundo livro de Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 3 em diante. Capítulo de número 10, versículo de número 3 em diante. Diz assim: Porque embora ando na carne, não guerreamos segundo a porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos.
mãos. Eterno Deus, maravilhoso, eu não tenho dúvidas que o Senhor preparou essa noite para nós. Eu não sei, Senhor, como os teus filhos chegaram aqui nessa noite. Talvez alguns chegaram pensando em parar. Talvez alguns chegaram aqui, Senhor, desacreditados de si mesmo. Talvez outros entraram, Senhor, aqui na tua casa pensando até mesmo em desistir do seu chamado. Mas o Senhor é fiel, Deus, para cumprir infinitamente mais do que sonhamos e pensamos. E por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, fica à vontade, Espírito Santo, nesta noite, e faça o que o Senhor quiser fazer no nosso meio. Eu sou teu, a casa é tua. Se o Senhor não estiver aqui, para mim não vai valer de nada, Senhor. Por isso eu te peço, fica à vontade, Espírito Santo, para poder trabalhar no nosso meio da maneira que você quiser, meu amigo. Amém. Nessa narrativa do capítulo 10, 2 Coríntios, explicando algo que não era da própria vontade dele. Na verdade, o Paulo ele nunca se apresentou. Se você for parar para ver as Escrituras Sagradas, você vai ver só por 2 ou 3 vezes que Paulo ele vai se autodeclarar. Eu, Paulo. Ele não gostava de dizer eu sou fulano. E aqui nesse capítulo 10, ele começa se apresentando. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e a suavidade de Cristo, em que quando presente sou humilde entre vós, mas quando estou só, quando presente, sou humilde entre vós, mas quando estou ausente, sou ousado para convosco. Paulo aqui, ele estava enfrentando alguns questionamentos daquele povo da época. Então Paulo ele vai explicar para eles que, embora ele andava na carne, embora ele era um ser humano, ele não fazia as coisas voltadas na carne. O próprio versículo 3 eu li isso. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Por quê? Porque o povo estava achando que tudo que Paulo estava falando era bobeira, era meninice. Então Paulo vai deixar bem claro para aquele povo que ele não fazia nada segundo a sua vontade, segundo o seu eu. Ele fazia segundo a vontade do Espírito Santo que habitava dentro dele. E ele deixa claro no versículo 4, quando ele percebe que o povo está tentando atacá-lo, tentando mexer com a sua estrutura, e ele deixa claro para o povo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Paulo estava dizendo para aquele povo que a luta de Paulo não era contra eles. A luta de Paulo era contra o nosso inimigo.
Porque Paulo sabia que tinha fortalezas que não habitavam no mundo terreno, tentando paralisar. E quando Paulo se retrata dessas fortalezas, Paulo estava se referindo às guerras mentais que todos nós enfrentamos. Então, quando Paulo lhe disse isso, que a minha luta não é contra a carne, mas contra as fortalezas, era Paulo dizendo que a minha luta não era contra o vizinho, a minha luta não era contra aquela amiga do trabalho, a minha luta não era contra aquele cara que toda vez que me passa ele mexe comigo. Não. Paulo estava tentando dizer que a luta dele era com o inimigo que habitava neles. E pensando nisso, o Espírito Santo me deu um tema: guerras mentais. A verdade é que você sabia que os seus pensamentos podem criar uma barreira entre o céu e a terra? Por exemplo, você está aqui agora sentado, mas se você estiver pensando na conta que você tem que pagar amanhã, preocupado na BO que você tem que resolver amanhã, e não se conectar naquilo que o céu tem para te oferecer agora, você perde a bênção. Outro exemplo: se você estiver aí sentado pensando em pensamentos carnais, você vai criar uma barreira entre o céu e a terra. É por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Foi por isso que Paulo estava dizendo que quando nós estivermos reunidos, nós devemos pensar naquilo que o céu tem nos proporcionar, não no que a terra tem nos oferecer. Deus não ficou glória essa revelação. A verdade é que todos nós enfrentamos guerras mentais. E o diabo sabe disso. E o que o diabo quer de você não é o seu braço. O que o diabo quer de você não é a sua perna. O que o diabo quer de você não é a sua boca. O que o diabo quer de você é a sua mente. Porque ele sabe que se ele dominar a sua mente, ele vai dominar toda a sua vida. É por isso que quando nós enfrentamos batalhas terríveis, não do lado exterior, mas sim do lado interior, muitos de nós não progredimos porque não vencemos batalhas que estão travadas fortemente aqui dentro da nossa mente. Muitos de nós não evoluímos ou até mesmo crescemos porque não vencemos batalhas que travamos dentro da nossa mente. E a culpa é de quem? É de Deus? Não, do diabo, não é sua, porque só fica alimentando aquilo que o diabo tem te oferecido. É por isso que Paulo, repito, escreve aos Colossos: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Nós, como servos e embaixadores de Cristo, precisamos entender que o céu tem mais para nos oferecer. Embora você aceitou Jesus, embora você está aqui e se batizou, tem um cargo eclesiástico na igreja, você não está impedido de ter ataques mentais. Por quê? Porque o plano do diabo, hoje eu estava preparando esse sermão, o Espírito ministrou comigo, porque o plano do diabo não é te tirar daqui, é te matar aqui dentro. E quanto de nós entramos aqui
e saímos daqui da mesma maneira que entramos. Por quê? Porque não mudamos o nosso modo de pensar quando nós viemos para a casa de Deus. Entendemos que quando nós chegamos aqui, nós temos que receber. Eu quero receber. Não, você está no lugar errado. Se você chegou aqui, você tem que dar para receber. Porque é dando que se recebe. E quando de nós não entendemos isso, por quê? Porque perdemos guerras e travamos aqui dentro. Foi por isso que Paulo ele disse para aquele povo: a minha luta não é contra vocês, a minha luta é contra as fortalezas que tentam me paralisar, que tentam te paralisar. Aleluia! Porque se Cristo, isso aqui é interessante e forte demais, porque se Cristo não estiver na nossa mente, nós correremos um sério risco de perder a nossa salvação. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo de número 6, que nós devemos colocar o quê? Ao capacete da salvação. Por quê? Porque se nós não blindarmos a nossa mente contra os investidos do diabo, nós correremos um sério risco de ir para o inferno. É por isso que Paulo disse: vocês precisam blindar a vossa mente, porque ele sabe aonde você pode chegar. E talvez você não alcançou aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você tem perdido a primeira batalha aqui. Foi por isso que Paulo ele escreve aos Efésios que uma das nossas armas, uma delas é o capacete da salvação. Por que capacete? Quem anda de moto sabe. Por quê? É o item que protege contra acidente. Foi por isso que Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 2. E não vos conformeis, aleluia, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Se você não mudar o modo de pensar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Pois bem, meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que esse é o ano da decisão. Se você não decidir mudar esse modo de viver, você vai continuar sendo o mesmo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: essa é a noite de você mudar a forma de você pensar, o semente, o seu ministério. Por quê? Porque se Deus te chamou, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer. Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia relata que Ele não é homem que minta, não é homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. 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 Só 3 segundos, a mão, eu vou repetir. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu na tua vida. Precisamos transformar a nossa mente pela palavra. Precisamos mudar a nossa mente pela palavra. Precisamos encher a nossa mente pela palavra. Precisamos alimentar a nossa mente da palavra. Que a Bíblia, Jeremias, na lamentação de Jeremias 3:21, quando Jeremias estava enfrentando uma crise, ele disse: quero trazer a minha memória. Algumas traduções dizem: eu quero trazer na minha mente, aleluia, só aquilo que me dá esperança. Porque Jeremias sabia que se ele alimentasse a sua mente mediante do que ele estava enfrentando,
sabia que ele ia fracassar. Jeremias sabia que se ele alimentasse a sua mente, o Espírito Santo está comigo. Ele sabia que se ele alimentasse a sua mente mediante o que as pessoas falaram ou falam do seu ministério, ele ia parar. Jeremias sabia que se ele desse ouvido no que A e B fala dele, ele ia parar. Por isso que ele disse: eu quero trazer à minha mente só aquilo que me dá esperança. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para alguém: traga na sua mente só aquilo que te dá esperança. Porque se você não encher a sua mente, porque se você não alimentar a sua mente, você corre um sério risco de perder essa batalha. E quando eu disse no começo, por volta de um mês atrás, nós fomos covardemente atacados pelo inimigo do nosso peito. Ela foi atacada, ela ficou muito mal, eu fui atacado, e eu logo entendi que era o diabo. E eu conversando com ela, falei assim: a gente precisa fortalecer a nossa mente. Nós precisamos alimentar a nossa mente. Porque se a gente deixar o diabo dominar a nossa mente, nós vamos perder essa batalha. E quanto de nós paramos no meio do caminho? Pelo simples fato de deixar o diabo alimentar, ou de alimentar aquilo que o diabo tem colocado na sua mente. E quando de nós voltamos atrás por ouvir aquilo que o diabo tem colocado na nossa mente. Irmãos, tudo que entra na sua mente de ruim, tudo que vem na sua mente de pecaminoso, é o diabo tentando te afastar de Deus. Tudo que entra de lixo, de ruim, eu vou repetir, é o diabo tentando fazer você pecar. Porque ele sabe que se ele dominar a sua mente, ele vai dominar a tua vida. Ele sabe que se ele dominar a sua mente, ele vai fazer você parar. É por isso que muitas pessoas sofrem por depressão. É por isso que muitas pessoas se encontram desanimadas, fracas espiritualmente. E a pergunta é: por quê? Porque perderam essa batalha que se chama guerra da mente. E Deus me trouxe aqui nesse altar para dizer para alguém que está enfrentando, que está enfrentando batalhas terríveis mentais. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não deixe o diabo te paralisar. Não deixe o diabo arrancar o brilho que há em você. Não deixe o diabo paralisar o seu ministério. Deixa sim Deus fazer de você uma propriedade peculiar. Aleluia! Oh, glória! Todos os dias, 3 vozes vêm na nossa mente. A primeira voz é a voz do nosso eu, que é a voz capaz de tomar a decisão. A segunda voz que vem na nossa mente é a voz do diabo. E a terceira voz é a voz de Deus. A voz do eu é a voz da escolha. Então você vai escolher o que você vai alimentar na sua mente. Se é a voz do diabo ou se é a voz de Deus. Se você alimentar na sua mente a voz do diabo, você vai experimentar desânimo.
frieza espiritual, vontade de desistir. Tudo que você faz, você quer desistir. E a última, que é a pior: se você escutar a voz do diabo na sua mente, você vai sentir desejo de se matar. Porém, a terceira voz, que é a voz de Deus, se você decidir alimentar a voz de Deus na tua mente, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai experimentar o melhor dessa terra. Eu vou repetir para alguém aqui: você vai experimentar, não é meia boca não, você vai experimentar o melhor dessa terra. Por isso Deus te trouxe aqui para dizer para alguém: decida neste ano escutar e alimentar na sua mente a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque no ano de 2026 você vai viver coisas que você